Fala galera, beleza? Bora aqui para mais um vídeo da série Instalações Elétricas. Lembrando, para quem não assistiu aos primeiros vídeos, tá aí o link no card, é só clicar e você pode estar conferindo lá e acompanhando desde o início, beleza? Galera, no vídeo passado a gente aprendeu a colocar o diagrama unifilar de uma tomada, certo? Galera, a aula de hoje aqui a gente vai estar conversando como colocar um circuito de iluminação, beleza? A gente vai fazer aqui o diagrama multifilar e depois o diagrama unifilar. Tá interessado na aula? É isso que tu tava procurando? Então aguarda aí, depois da vinheta a gente vai destrinchar isso aqui. Então bora para a aula, galera. Ligação de circuitos de iluminação. Então, circuito de iluminação é o quê? Circuito de lâmpada, né? Óbvio, simples. E aí, o primeiro tópico aqui da aula, né? E o último, seria interruptor simples. Galera, para quem não sabe o que é interruptor, tá bem aqui, certo? Vai que tem alguém que não sabe o que é. O interruptor é aquela tecla onde você vai estar ligando ou desligando a sua lâmpada, certo? Então, tá aí o seu interruptor de uma tecla, ou seja, interruptor simples. E aqui eu vou ter minha lâmpada, certo? E a lâmpada aí, para quem não tá ligado, tá aí também a nossa figurazinha aí demonstrando a lâmpada, certo? Um tipo de lâmpada aí específico. Então, galera, vamos aqui agora pro nosso primeiro exemplo. Deixar de brincadeira, né? Bora estudar. Nosso primeiro exemplo, a gente vai fazer primeiro aqui o diagrama multifilar. O diagrama multifilar, como a gente viu lá nas aulas anteriores, ele é só aquele primeiro para você entender a lógica. Depois que tu entendeu a lógica, tu não vai ficar fazendo diagrama multifilar não. Você vai fazer o diagrama unifilar, que sai bem mais rápido e é bem mais intuitivo. Mas antes aqui, embora que tá aprendendo a lógica para quem ainda tá meio receoso, quem já estudou uma vez e tá com dificuldade, ou então para quem tá vendo aqui a primeira vez, entender primeiro o raciocínio e depois a gente vai para o unifilar, que é o que é feito na planta elétrica, que você vai fazer seu projetinho aí, certo? Então, primeiro a gente tem aqui nosso quadro de distribuição, né? Nosso QD. E nele vai ter as fases e o barramento de neutro. A gente já viu tudo isso aqui, já detalhamos nas outras aulas, certo? Então aqui a gente vai só aplicar. Observe aqui que é a primeira vez que eu desenhei para vocês o diagrama multifilar de forma correta aqui, certo? O diagrama multifilar ele vai ter esse formatozinho aqui de caixa. E aqui você vai ver que ele tem esse curvadozinho aqui e esse corte. O que seria esse corte? É a fase, né? Aqui. E o que seria esse símbolo todo aqui? O que ele significa? Significa para mim que ele tá aqui, ele é um disjuntor, certo? Ou seja, eu pego o meu condutor de fase, passo pelo disjuntor monofásico, estou passando aqui só em uma fase, certo? Nosso disjuntor. E aí eu continuo com minha fase aqui para frente. É só um dispositivo de proteção. A gente não vai estar detalhando agora, pois não é o objetivo da aula, coisa mais para frente. Mas não se assuste não, é só isso aí por enquanto que vocês têm que saber. Então no meu quadro de distribuição eu tenho fase e um neutro, certo? E aí eu quero ligar, acionar uma lâmpada. Então o símbolo da lâmpada no diagrama multifilar é esse círculozinho aqui, com esse X marcado, certo? Então tá aí nossa lâmpada. E aqui nessa chavezinha, switch, a gente tem a tecla, que é a tecla lá, que é o interruptor simples, ó. Simples, ele só tem uma tecla, por isso é um interruptor simples. Então, galera, aqui a gente vai aprender umas coisas que a gente não tinha visto ainda. Primeiro, a gente agora vai entender o que é o retorno. Bem fácil. Vamos agora entender aqui rapidinho. Vem comigo. Então aqui tu tem um condutor de fase, passou pelo disjuntor, e aí você vai ter aqui até chegar à tecla. Ou seja, o quadro de distribuição, a fase vai sair dele e vai até o interruptor. Ou seja, vai até a tecla de interruptor, certo? Interruptor simples aqui. E aí a outra ponta da tecla, certo? Vai para a lâmpada. E aí, como a lâmpada tem duas entradas, certo? Dois fios para a lâmpada, você já deve ter visto isso. E aí o outro fio dela você fecha no neutro. E observe o que acontece se eu apertar a tecla. Se eu apertar a tecla aqui, essa chave vai fechar esse circuito, beleza? E aí você vai estar ligando aqui essa lâmpada na fase e a outra ponta aqui no neutro. E aí você vai ter uma diferença de potencial, um caminho, logo vai ter uma corrente e essa lâmpada vai acender, se não tiver queimado. Então, galera, bora estar agora destrinchando aqui, rabiscando aqui em cima desse desenho. Então aqui eu tenho minha fase, não é isso? Então eu vou botar aqui o F aqui de fase. E eu cheguei no interruptor. A outra ponta do interruptor, pois o interruptor simples ele vai ter duas pontas, você vai sair com um condutor dele para ir para a lâmpada. E esse condutor ele vai receber um nome de retorno. Cuidado, não precisa se assustar. O que é o retorno? Ele é a minha fase, ó. Observe que esse fio aqui, se não tivesse a tecla, seria um fio aqui sem esse corte, e aí iria para a lâmpada. Então, quem é o retorno? O retorno é a minha fase seccionada, ou seja, eu tenho aqui a fase, eu corto ela, secciono, e aqui
desse ponto para a lâmpada é o meu retorno. E esse outro ponto aqui, depois da lâmpada, você vai chamar ele de neutro, né? É o condutor de neutro. Então, simples. Tá aí, eu já mostrei para vocês aí quem são os 3 condutores e como liga uma lâmpada simples. Observe aqui uma coisa importante. Imagina que esse circuitinho aqui seja o circuito da tua casa. Tá perfeito, o eletricista que foi aí sabia do assunto, se garante e destrinchou aí na tua casa e montou esse negócio aí. Aí vamos supor que essa tua lâmpada aqui, ela queimou, beleza? Então a lâmpada tá queimada. Então aí alguém te chama aí, como tu faz engenharia elétrica. Todo mundo pensa que porque faz engenharia elétrica, você também é eletricista. Então vai lá, troca a lâmpada lá, tu não sabe trocar não. Aí tu vai lembrar lá da aula do canal Destrinchando. Rapaz, bem aqui no fio de retorno, ele não tem tensão, certo? Porque se eu abrir o interruptor, ou seja, se o teu interruptor aqui tá fechado, tu sabia que a lâmpada fechava na tecla, por exemplo, para baixo. E aí tu viu, não, a tecla tá para cima. Então meu interruptor aqui tá aberto. Então aqui não tem tensão. Eu venho aqui, aí a tua mãe fala, desliga o contador? Não, precisa desligar não, que aqui não tem tensão não, fio de retorno. Aí tu vai lá e troca tua lâmpada, beleza? Pronto, trocou tua lâmpada. E aí, na hora que tu apertou aqui a tecla, o circuito fecha, né? Depois que tu tirou a mão da lâmpada, obviamente. E aí vai ligar a tua lâmpada aí, aí todo mundo vai achar mesmo que tu se garante. Mas aí, imagina a situação contrária. O eletricista que foi na tua casa não tá nem aí pra isso aqui. Ele jogou a fase aqui na lâmpada. E o retorno, que seria... ele colocou aqui, ó, como se fosse aqui, certo? A tecla como tivesse aqui. Então, esquece agora esse interruptor aqui. Imagina que você vai ter aqui contínuo, certo? Entrou na lâmpada, depois da lâmpada, você vai ter o interruptor. Aí tu vai lá, aí bem aqui de novo, tu vai trocar a tua lâmpada. Tu vai botar a tua mãozinha bem aqui, ó. Aí o que é que tu vai fazer? Não, o retorno não tem tensão não. E aí, observe que o interruptor não tá mais aqui. O interruptor tá aqui embaixo. Aí o que é que vai acontecer? Tu vai triscar na fase. E aí tu vai fazer o neutro aí com o chão, certo? O aterramento, o canal. Então vai ter uma diferença de potencial aqui, né? Tu vai botar a mãozinha aqui na fase. E aí teu pé aqui, tu não vai estar isolado completamente, né? Tu vai ter teu neutro. E aí o que é que vai acontecer? Choque, hein, galera? Então nunca confie que o retorno não tem tensão. Se não foi você que fez a instalação, sempre desliga aí o seu quadro de distribuição, desliga o contador se não tiver, desliga o que tiver, certo? Mas não vai meter a mão aí pensando que o retorno não tem tensão, porque a galera monta errado, beleza? Depois disso, recados dados, brincadeiras à parte, vamos agora pro diagrama unifilar. Então, só relembrando aqui o que eu falei na aula anterior, imagina que tu vai fazer aí uma planta elétrica de um condomínio, só a área externa aí tem que ter lá 300 lâmpadas. Aí imagina que tu fosse desenhar isso aqui no papel lá na planta baixa. Ia ficar uma loucura, né? Então, por isso existe o diagrama unifilar. Não só por isso, mas é um dos motivos. Então, galera, aqui a gente já vai pro exemplo de cara, certo? Então, esse piruletozinho aqui, esse traço com essa cabecinha aqui aberta, ele é o interruptor. Ele é o símbolo do interruptor, o diagrama unifilar do interruptor. Esse outro aqui, esse círculo, você deve saber que é... Nossa, beleza, errou. Não é a lâmpada. Ele é o ponto de iluminação, a luminária, e é bem diferente da lâmpada. Isso aqui eu bati muita cabeça quando eu paguei instalações, porque eu não consegui entender isso aí. Observa aqui uma coisa, imagina a tua casa aí, lá na cozinha lá, só deve ter uma lâmpadazinha igual a essa, certo? Então, na tua cozinha, tu vai ter aqui um círculozinho, certo? Que é o ponto de iluminação, e aí tá a tua lâmpada, beleza? Aqui dentro, tranquilo, simples. Agora imagina que tu tá lá na sala da tua casa. Aí provavelmente tu vai ter uma lâmpada igual a essa, uma lâmpada tubular, que ela vai ter aqui, ó, 2 lâmpadas na caixa de luminária. Ou seja, aqui, como tu fosse desenhar a tua sala, tu não ia desenhar 2 círculos, certo? Tu ia desenhar apenas um círculo e aqui teria, vamos supor, 2 lâmpadas. Então, galera, é bem aí que eu tenho que chamar a atenção para vocês, porque eu tive muita dificuldade com isso e eu não quero que vocês cometam esse mesmo erro que eu cometi quando eu estava estudando sozinho. E geralmente, galera, quando vocês forem estudar isso aqui, o professor não vai estar chamando a atenção que isso aqui não é uma lâmpada, e sim um ponto de iluminação. Então, toma cuidado, já pega a dica aí e não esquece. Então aqui eu tenho um ponto de iluminação, que eu vou colocar a minha lâmpada, certo? Aqui então a minha caixa que é a luminária. Então eu vou colocar minha lâmpada dentro da luminária, obviamente. Então o símbolo dela é esse, o diagrama unifilar. Aqui eu tenho o diagrama unifilar do interruptor. E aqui eu tenho o diagrama unifilar do meu quadro de distribuição, que é esse rachuradozinho aqui. Na verdade ele é pintado aqui, certo? Como aqui no software eu não consigo pintar aqui direitinho, eu faço só esse tracejadozinho aqui para você identificar. Então, como é que eu ligo essa lâmpada? Primeira coisa que a gente viu lá no exemplo lá da tomada é o criar o caminho. O que é o criar o caminho? É passar o conduíte, passar o eletroduto, ou a garganta, do jeito que tu quer chamar aí. Então, eu vou passar aqui o condutor, certo? O condutor não, o conduíte, o eletroduto. Então, passei para minha caixa de iluminação. E depois eu passo ele daqui para o meu interruptor. Então, agora eu criei um caminho, galera,
do quadro de distribuição para a luminária e da luminária para o interruptor. Geralmente, não tem regra, certo? Para você fazer isso. Você passa do jeito que quiser. Mas geralmente a gente sempre passa o eletroduto para a luminária. E daí da luminária a gente joga para o interruptor. Joga aqui para uma tomada, se tivesse. E aí a gente vai dividindo, entendeu? Então a gente sempre passa primeiro para a caixa de lâmpada. E depois a gente vai distribuindo, certo? Isso aí vocês vão pegar quando tiver um projeto um pouco mais complexo. Vocês vão pegar essa noção aí direito. Então, estamos aqui. Já coloquei o meu eletroduto. E agora eu vou ter que passar a fiação, não é isso? Os condutores. Então vamos aqui, tá colando aqui no exemplo de cima, que é pra gente entender. Aqui ficou uma bagaceira, certo? Mas vai dar pra entender mesmo assim. Vamos lá. Então eu pego minha fase do quadro de distribuição, tá aqui ela, e eu jogo aonde? No interruptor. Então a fase vai no interruptor. Lembrando que a notação de fase é esse tracejadozinho aqui, certo? Que vai passando aqui o condutor, o eletroduto aqui, certo? Esse traçozinho aqui que a gente aprendeu lá na segunda aula de instalações elétricas. Depois que eu fiz aqui, passei a fase para cá, aí dentro da luminária você vai ter uma caixa de passagem. Essa caixa de passagem é só para você passar os condutores por lá, certo? Então, não quer dizer que a fase vai entrar aqui. Aí tu fala, Lucas, tu acabou de falar que a fase, ela entra no interruptor e não na lâmpada. Sim, eu falei isso mesmo, e é isso que está acontecendo. Porque quando a fase entrou aqui, ela não está ligando na lâmpada, ela está só na caixa de passagem, então ela vai só passar direto. Então eu passo a fase aqui nesse eletroduto e depois eu vou até puxar uma cotazinha aqui, ó, para eu escrever melhor. Eu passo a fase nesse outro eletroduto. Então minha fase agora definitivamente chegou no meu interruptor. Então sai a fase aqui do quadro de distribuição, passa pela caixa de passagem da luminária e depois vai para o meu interruptor. Depois disso, o que eu preciso fazer? Então eu entrei aqui, a fase entrou no meu interruptor e essa outra ponta aqui do interruptor eu ligo na lâmpada, que é meu retorno, não é isso? Então agora eu vou pegar aqui, imagina que você vai ligar, aqui está meu interruptor, já liguei a fase, então ele tem outra ponta. Essa outra ponta eu tenho que ligar na lâmpada, a lâmpada está aqui. Então eu tenho que sair com o retorno desse interruptor para essa lâmpada aqui, beleza? E aí é só eu simbolizar aqui rapidinho desse jeito. Lembrando que a notação para retorno é essa notaçãozinha aqui, certo? Esse parecido aqui com a nossa fase, só que é um tracinho que só vai aqui até a metade. Então eu passei meu retorno, certo? E agora eu preciso estar fazendo o quê? Passar agora só o condutor de neutro. O condutor de neutro, ele sai aqui da lâmpada e vai para o quadro de distribuição. Então, a lâmpada está aqui, certo? Dentro da luminária. E ela vai para o quadro de distribuição. Então, basta eu botar aqui meu neutro. Pronto, galera. Montei aqui o meu circuito de iluminação aqui de uma forma bem simples. Só lembrando aí, para quem já está um pouco mais avançado em instalações, eu ainda não falei aqui sobre circuitos e nem comandos. Então, por enquanto, a gente vai ficar só assim. E você que está acompanhando aqui da primeira vez, nunca viu isso aqui antes, acompanhe nossos vídeos, que aí no próximo vídeo já vou estar falando sobre comandos. E aí eu acho que daqui uns 2 vídeos já vamos estar falando sobre circuitos. E aí vai ficar um diagrama mais completo. Por enquanto aqui está incompleto, mas é o que vale para você estar entendendo aqui esse circuitinho. Galera, vamos aqui agora para o nosso exemplo 2. O exemplo 2, a única diferença é que eu vou ter mais de uma lâmpada para estar acionando, certo? Só isso. Imagina aí que no teu quarto tenha 2 lâmpadas, certo? E aí você aperta no interruptor e as duas ligam juntas. Ou seja, você vai ter um interruptor simples, que é esse aqui, e vai ligar as 2 lâmpadas simultaneamente. No mesmo comando que a gente chama. Não vou detalhar o comando agora, mas já estou adiantando aí. Então, como é que eu faço? Eu passo aqui minha fase para chegar até no meu interruptor. Depois do meu interruptor, eu passo o condutor, certo? Tá aqui. Passo o meu condutor de retorno para as 2 lâmpadas, certo? Tá aí, passei. Então, vem para cá e vem para cá. O mesmo retorno, pois é o mesmo interruptor que vai ligar. E depois eu fecho os dois no condutor de neutro, certo? Já tá aí, só botar aqui um Nzinho para simbolizar. Então, muito simples, nem vou estar mais demorando tanto para a gente não ficar tão longo, mas vocês entenderam a lógica aí. Qualquer coisa, fala nos comentários. Então, vamos aqui direto agora para o nosso diagrama unifilar dele, beleza? Que a gente vai fazer no instante. Primeira coisa é o que? Faça sempre o conduíte, certo? O eletroduto. Então, vamos criar o caminho aqui. Pronto, galera. Criei o caminho aí no nosso conduíte. Agora, eu vou estar passando aí os condutores. Então, primeiro aqui, já de cara aqui vocês vão entender. A primeira coisa que eu tenho que fazer é sair aqui do meu QD para o interruptor com a fase. Então, vou passar aqui minha fase nesse eletroduto e depois eu levo para o meu interruptor. Então, vou ter que passar mais uma fase aqui. Pronto, passei, chegou minha fase aqui no meu interruptor.
Depois disso, eu tenho que sair com o meu retorno, né, para as duas lâmpadas. Então, imagina aqui que é a minha lâmpada A e aqui é a minha lâmpada B. Então, eu saio aqui com o retorno para a lâmpada A. Então, tem que passar nesse eletroduto. Então, passa aqui. E agora, eu tenho que passar esse mesmo retorno para essa outra lâmpada. Mas observe que esse retorno já está aqui nessa caixa de passagem, certo? Então, eu faço só uma emenda e coloco aqui para essa outra lâmpada. Então, tá aí a anotação. Passei aqui o retorno para essa outra lâmpada. E agora, para o que eu preciso para fechar esse circuito? Do neutro, não é isso? Então, eu tenho que sair com o neutro dessa lâmpada e dessa outra lâmpada até o quadro de distribuição. Então, fica simples. Tá aí, galera. Passei daqui para cá o neutro, certo? E aí, o mesmo ponto aqui, eu faço uma emenda e coloco para o quadro de distribuição. Então, tá aí, notação aí de neutro nas duas luminárias. Pode ter mais de uma lâmpada dentro da luminária, não vamos esquecer disso. Galera, a última coisa que eu queria falar para vocês era o seguinte: existe esse tipo de lâmpadazinha aqui importante, que é a chamada arandela, certo? Que é coisa de casa de rica, aqui em casa não tem isso aí não, certo? Tem mais lâmpada de parede, de teto mesmo. A arandela é aquela lâmpadazinha que fica na parede, certo? Aquela de jardim e tal. E o símbolo dela é esse aqui, ó. Vou estar só mostrando aqui para vocês o símbolozinho dela. A ligação é da mesma forma, certo? Igualmente, não precisa mudar nada. Então, você vai passar a fase para o interruptor. Do interruptor você leva o retorno para a sua arandela, que é a nossa lâmpada. E da arandela você volta com o neutro e vai para o quadro de distribuição e ligou ela. Então eu queria só estar mostrando aqui a arandela, porque nos próximos vídeos a gente já vai utilizar ela. E aí já fica comentado aqui. A arandela tem esse símbolozinho aí, parecendo um guarda-chuvazinho. Galera, o que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha gostado do conteúdo, dá like aí, favorita e compartilha com teus amigos, que aí você tá ajudando você e também tá ajudando o canal a crescer, certo? Fala aí o que tá achando, dá sua crítica aí no comentário para eu estar melhorando aqui o conteúdo. Então, valeu!